Fala galera, tudo beleza, gente? Hoje vamos falar sobre algo que cai muito no Enem. O que é, professor? Vamos falar de sais, é? Não, nós não vamos falar sobre sais. Nós vamos falar sobre comportamento de sais. E por que eu estou destacando isso desde o início da aula? Porque quando eu digo pra galera aí, ó, gente, sais cai muito no Enem. Sabe que o cara escuta, velho, que sais cai muito no Enem? E ele vai lá e estuda a nomenclatura de sais. Tem aluno, galerinha, que escuta isso e ele vai trabalhar por horas de nomenclatura de sais, que é uma coisa muito difícil e que praticamente não cai no Enem. Só que o pior é que o cara ele vai treinar, galera, por horas aquilo ali, ele vai trabalhar tantos sais, tem sal que nem existe que ele trabalha. Sei lá, entendeu? Vou fazer o sulfato de berílio. Galera, se existe sulfato de berílio, eu não sei. Pode ser até que exista. Mas assim, a chance de aparecer um sal desse tipo é muito baixa, velho. Então, às vezes, o aluno ele escuta que cai muito sal e ele estuda uma parada que não cai. Isso aqui é um sal duplo ou é o hidrogenossal? Velho, umas paradas que não caem. Então, aqui, como você sabe que nosso foco é olhar para o Enem com foco no que é mais importante, nossa aula é sobre comportamento de sais. E aí sim, isso aqui cai muito. Galerinha, eu poderia resumir isso aqui para vocês em 2 minutinhos e dizer tudo o que você precisa sobre sais. Juro que isso é possível. Só que eu descobri que os alunos, quando escutam só o recortezinho e eu falo daquilo aí muito rápido, eles simplesmente esquecem depois. E aí é triste, porque eu vou dizer, lembra daquilo? Ele vai dizer assim, eu lembro o que você falou, mas ele não lembra exatamente o que eu disse. Então, por isso, galerinha, eu vou te dizer aqui para vocês tudo que você precisa de sais. Tudo. Nada que já caiu sobre comportamento de sais no Enem e nenhuma questão vai ficar de fora do quadro. Vou trabalhar aqui tudo com vocês hoje. Para isso criar raízes e mais facilmente você lembrar. E até a metade da aula eu vou te lançar um desafio, beleza? Se você gosta de desafio, fica aí até o final, beleza? E já vou dizendo, né? Aproveita e já deixa seu like, já compartilha esse vídeo, comenta também e se inscreve no nosso canal, que hoje vem coisa boa por aí, tá bom? Então vamos lá, galera. Comportamento de sais. Uma breve recapitulação, gente, para comentar sobre o processo em que um sal é formado. O sal é formado, gente, numa reação como essa aqui. Essa reação, galera, acontece entre duas substâncias muito características. Você bate o olho, você sabe que substância é. A primeira, em que tem um átomo de hidrogênio na frente, é um forte indicativo de que se trata de um ácido. Então aqui está falando, de fato, da reação envolvendo um ácido. Especificamente aqui está o ácido clorídrico, o HCl. E esse HCl, galerinha, está reagindo com um NaOH. Tá bom? Tá reagindo aqui com NaOH. Galera, o NaOH, eu consigo também identificar que tipo de substância é essa. Isso pelo fato de ter aqui uma hidroxila, um OH. Normalmente, você viu que a hidroxila ligada a um metal, a um elemento, né, como o Na, a chance é que vai ser ali uma base, tá bom? A chance é que ele vai ser uma base. Então, aqui eu tenho uma reação de um ácido com uma base. Firmeza? Estamos falando de uma reação de um ácido com a base. Eu quero saber de você, galerinha. Você lembra qual é o nome dessa reação? Uma reação de um ácido com a base? Tá lembrado aí? Como é que se chama essa reação, gente? Um ácido reagindo com a base. Nós chamamos isso de neutralização. Até porque o ácido, né? Ele é neutralizado por uma base. Eles meio que, quando se combinam, eles se anulam. Essa é a ideia da palavra neutralização. E galera, é através da neutralização, é através da reação de um ácido com a base que um sal é formado. Obviamente tem outras formas de reagir e formar um sal, tá bom? Não é essa a única forma não, mas a gente costuma trabalhar isso como uma forma tradicional para a formação de um sal. Ela vai ser a base para fazer tudo envolvendo sais. Beleza? Então, nessa reação aqui vai surgir um sal. Você percebe que eu botei aqui as cores destacadas para indicar exatamente como a reação acontece. Você tem que pensar, galerinha, que na neutralização, o hidrogênio de um ácido, ele vai ser liberado e ele vai se juntar com a hidroxila, com o OH de uma base. Sempre assim. O que caracteriza um ácido? Ioniza produzindo H+ em água. É o hidrogênio que caracteriza o ácido. O que caracteriza a base? A hidroxila, porque bases sempre dissociam, liberando o OH- em água. Então lembre que são esses dois carinhas aqui os mais importantes. Olha para eles dois. Aqui tem H, aqui tem um H. O que acontece quando eu junto o H e o H, gente? Qual produto é formado quando eu junto H com H
Isso é muito importante, inclusive, galera, isso vai aparecer em muitas reações na química orgânica também, tá bom? H com OH forma um produto específico. Se você falou que é água, você acertou, tá bom? Juntei H com OH, formei água. Isso aqui tem que saber, tá? Não pode errar isso aqui não. Então tem formação aqui de água. Galera, o seu sal é o outro produto da reação. O que sobrou é o sal. Então, do ácido sobrou o Cl, da base sobrou o Na. Do ácido sobrou o Cl, da base sobrou o Na. O que você vai fazer é basicamente pegar o que sobra e juntar. Na seguinte ordem. Primeiro o que vem da base, depois o que vem do ácido. Então, a fórmula do seu próximo produto será NaCl. NaCl, o famoso cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio. É um tipo de sal, tá bom? É um tipo aqui de sal. Toda a reação aqui, galera, envolvendo o ácido e a base, parte desses caminhos também, tá? É sempre um ácido reagindo com a base, formando sal e água. O hidrogênio do ácido junta com a hidroxila da base e nessa reação o H com o H forma água e o que sobra forma o nosso sal. Tá bom? Em alguns casos pode mexer na quantidade, tipo assim, aqui pode ter 2 hidrogênios, aqui é uma hidroxila. Ou aqui 2 hidroxilas, aqui um hidrogênio só. E aí você tem que mexer no coeficiente, coisa e tal. Isso aí fica para outra aula para a gente trabalhar com mais detalhes a neutralização. Mas o princípio é que se mudar a quantidade de hidrogênio e hidroxila, talvez eu tenha que botar mais ácido ou mais base para equilibrar a quantidade de cada um deles. Beleza? É isso aí que a gente vai fazer. Ô, galerinha, então é o seguinte, aqui eu coloquei o segundo exemplo. E você percebe que aqui eu também tenho um ácido e uma base. O primeiro caso, eu tenho um ácido, tendo em vista, galerinha, é um ácido, tendo em vista que também tem hidrogênio na frente. Beleza? Esse é chamado ácido carbônico. Tá bom? É um ácido que vai reagir de novo com o NaOH. Botei o NaH porque eu quero esse exemplo de novo, tá? Então, o NaOH é uma base também. Vide a presença do OH, da hidroxila. Então, aqui é uma base. Tá bom? Fica comigo aqui, gente. Não sai daí não, tá? Não vai embora, que isso aqui que eu vou falar pra você é muito importante e vai te ajudar muito. Eu digo isso de coração, tá, gente? Essa aula que você vai assistir vai te ajudar a citar mais uma questão do Enem de 2021. Então, fica aqui comigo até o final, beleza? Então, vai ter uma reação aqui de um ácido com uma base. Ácido com a base. Galerinha, nesse caso, eu quero mostrar para vocês uma reação de neutralização parcial ou incompleta. Essa reação poderia ser completa ou incompleta. Eu não vou te mostrar hoje a completa dessa reação. Vou te mostrar só a incompleta para o que eu quero te mostrar, tá bom? Então, esse ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Sabe como é que eu chamo esse tipo de ácido, galera? Que tem 2 hidrogênios ionizáveis? Nós dizemos que se trata de um diácido, ou um ácido diprótico. Tá bom? Aqui está a lista de coisas que os alunos eles estudam pra caramba, parece que é importante, mas que nunca caiu no Enem. Mas que eu falei aqui porque já tô aqui mesmo, né? Você já aproveita e comenta, né? Se cair, você volta aqui depois, tá? Se aparecer aqui no Enem, você volta aqui depois, ó. O professor veio aqui só pra te agradecer, porque apareceu aquilo lá que você falou, só por comentar e acabou caindo. Mas a chance é que não vai cair. Mas beleza, então aqui eu tenho 2 hidrogênios nesse ácido. E está reagindo com a base que tem uma única hidroxila. 2 hidrogênios para só uma hidroxila. O detalhe, galerinha, é que a proporção é que tem que ser um H+ para um OH-. Se eu botar 2 aqui, eu só consumo os 2 se aqui também tiver 2. Só assim. Se eu tiver 2 lá, com 2K, neutraliza. Se não tiver essa proporção exata, não neutraliza. Beleza? Vai sempre sobrar alguma coisa. Então, nesse caso, que você tem 2 hidrogênios para uma hidroxila, apenas um dos 2 hidrogênios reage com o OH. Não tem 2 ali, gente? Só que não vai reagir os 2. Reage apenas um desses 2. Beleza? Só vai reagir um desses 2 hidrogênios aí. Tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Um desses hidrogênios vai juntar com o OH, formando aqui a água. Beleza? Formando aqui a nossa água. E olha o que vai acontecer. O que é que sobrou do NaOH? O que é que sobrou da fórmula aí da minha base, galerinha? Bom, prof, aí sobrou apenas o Na, né? Pronto, vou botar aqui o Na, tá bom? Vamos lá? Aqui tem o Na. Foi o que sobrou da minha base. E o que é que sobrou do ácido, gente? Vou te dar 2 segundinhos, tá? O que é que sobrou do ácido? Bate o olho para você ver isso com calma.
Olha, se você disse que sobrou o CO3, você chegou perto, mas não acertou. O que sobra, na verdade, é o HCO3. Porque lá, gente, tinha 2 hidrogênios. Um, como eu disse, juntou com o OH da base e virou água. Mas eu tinha 2 hidrogênios. Então, desses 2, tem um que não vai para a água. Tem um que vai continuar ali naquela fórmula do que sobrou. Então, por isso, aqui vai ser um Na ligado ao HCO3. Ou seja, além do CO3 que estava aqui nítido, que iria sobrar, tem um hidrogênio que também sobrou. Isso aqui é um tipo de sal, tá bom, galerinha? Assim como eu disse que de cima, né, era um sal de cozinha, o cloreto de sódio, esse aqui é também um sal famoso. Ele é vendido comercialmente como um bicarbonato de sódio, né? Ou hidrogenocarbonato de sódio, como eu prefiro chamar, hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato, também tá certo. Tá bom? Então, são 2 sais que vale a pena se familiarizar. Para o Enem, galerinha, talvez mais importante do que as nomenclaturas é você se familiarizar com os casos importantes. Sabia disso? Então, por exemplo, o Enem já cobrou que você soubesse que água de cal é um nome para uma solução de hidróxido de cálcio. Ele já cobrou isso já em 2010, se não estiver enganado. Ele cobra coisas do cotidiano, ele já cobrou que você soubesse o pH do abacaxi. Ele prefere cobrar coisas do cotidiano do que te dar uma fórmula de um ácido aqui e perguntar a nomenclatura dele. Isso não é padrão Enem, não. Não é padrão Enem, então já fica com alerta nisso aí. Então aqui é o sal de cozinha, aqui é o bicarbonato de sódio. Galerinha, quando eu falo de comportamento de ácido, muitos alunos tinham a tendência de olhar para o NaHCO3 e dizer que ele vai ser um sal que vai diminuir o pH. Tipo, professor, aqui é um sal ácido, né? Aqui é um sal que reage com algo e diminui o pH? Não, gente. Para eu saber o comportamento de um sal, para eu saber se ele se comporta como um ácido ou como uma base, eu não olho a estrutura, eu olho a hidrólise ou a origem dele. A gente vai dar comentar ainda um pouco sobre isso, tá? Mas o fato de ter um hidrogênio aqui nessa fórmula, desse sal, que é um tipo de sal de neutralização incompleta, né? O fato de ter hidrogênio aqui não quer dizer que se trate de um sal ácido. Então existe uma outra forma de fazer isso, de ver se um sal tem comportamento ácido ou comportamento básico, e não é, ouviu? Não é olhando para se tem H na fórmula dele ou não. Tá bom? Então toma cuidado demais com isso aí. Galerinha, eu disse que para saber o comportamento de um sal, a forma correta de fazer isso era olhando a origem dele. Galera, o que determina o comportamento do sal não é se tem hidrogênio ou não na fórmula. O que determina o comportamento de um sal é o tipo da força do ácido que ele veio e a força da base que ele veio. A força do ácido e a força da base que deram origem ao sal que eu estou procurando identificar diz o comportamento desse sal. Beleza? Então, sempre que você quiser saber se um sal pode se comportar como uma base ou como um ácido, você olha para o ácido e a base que originaram ele. Tá certo? Só enfatizando aqui, tá, galerinha? Sais, eles podem, quando eu falo de comportamento de sal, é porque tem sais que se comportam que nem uma base. Tem sais que você bota na água e ele aumenta o pH, como se ele fosse uma base. Então são sal de comportamento básico. E sal de comportamento ácido também, que é aquele que você bota na água e diminui o pH. Ele se comporta como se fosse um ácido. Então, para saber isso, eu tenho que saber a força do ácido que originou esse sal e a força também da base que originou esse sal. Firmeza? Tranquilo, prof? Então vamos lá. Galera, existem hidrácidos que são fortes, moderados e fracos. E aqui é um pouquinho de decoreba. Tem uma ótima explicação para isso, mas como ela é um pouquinho longa, eu vou me deter aqui somente ao que os livros fazem, que é dizer quais são os fortes, quais os moderados e quais os fracos. Os hidrácidos fortes, gente, são, respectivamente, HCl, HBr e HI. Esses são os hidrácidos fortes. Lembrando que um hidrácido é um tipo de ácido que não tem oxigênio na fórmula. Hidrácido é um tipo de ácido que não tem oxigênio na fórmula. Então, dos hidrácidos todos, apenas esses são fortes. Tem o HF que é moderado, tá bom? O HF é um hidrácido moderado. E todos os outros, todos os demais são hidrácidos fracos. Tá bom? Então aqui eu vou pôr demais.
Então, sempre que você quiser saber a força de um hidrácido, de um ácido que não tem oxigênio, você olha para a fórmula dele e vê. É o HCl, HBr ou HI, então é forte. É o HF, então é moderado. Não é nenhum deles, então é fraco. Ok? Então, esses são os hidrácidos. Para os oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm, além de hidrogênio, também tem oxigênio, a gente tem um pouco mais de... tem que ter um pouco mais de atenção. Tem algumas coisas que mudam um pouquinho. Então, para saber a força de um oxiácido, gente, eu subtraio o número de átomos de oxigênio que esse oxiácido tem pelo número de átomos de hidrogênio. É só subtrair o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Tipo assim, ó, vou pegar aqui o H2SO3, que é um oxiácido, ele tem oxigênio. Quantos oxigênios tem no H2SO3? Quantos oxigênios tem lá? Tem 3, né? E quantos hidrogênios? Tem 2. Então aqui nessa minha lógica, eu faço a conta 3 menos 2. É minha conta, tá? Então H2SO4, 4 menos 2. H3PO4, 4 menos 3. A gente vai fazendo essa relação aqui, subtraindo o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Tá certo? Então, sempre que a subtração oxigênio menos hidrogênio dê maior ou igual a 2, ela é forte. Os ácidos mais fortes são aquele que a subtração aqui dá igual ou maior que 2. Se der 3 é mais forte que o 2, tá? Se der 3 é mais forte que o 2. Só para a gente otimizar aqui um pouco o tempo, todos eles são fortes. Maior que 2 ou igual a 2 é um oxiácido forte. Moderado é quando o número de oxigênio menos o número de hidrogênios, o número de oxigênio menos de hidrogênios é igual a 1. Beleza? Se tiver igual a 1, essa subtração de oxigênio menos hidrogênio dá igual a 1. Tá bom? E por fim, os fracos, aqueles que o número de oxigênio, beleza? Menos o número de átomos de hidrogênio, tipo 3 menos 2, sacou? Que isso aí vai ser igual a 0. Se der igual a 0, ele é fraco. Tá bom? Se for igual a 0, é um oxiácido fraco. Então a gente consegue aqui, galerinha, fazer o quê? Dizer a força dos nossos hidrácidos, gravando esses, e dos oxiácidos só pela relação número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Fazendo isso, galera, você já sabe aí, tá bom? Você já sabe aí a força do seu oxiácido. Tá certo? Beleza, então a gente vai fazer isso aqui daqui a pouquinho. Tem também aqui, gente, a força da base. Tem também aqui a força da base. A força da base, galerinha, preste atenção aqui no que eu vou te falar, que isso aqui vai gerar uma chave importante para você. A força da base tem a ver com a família do elemento ligado à hidroxila. Sempre que ligado à hidroxila tem um elemento da família 1A ou 2A, a base é forte. Pegou um elemento ligado da família ao grupo OH, que é da família 1A ou 2A, é uma base forte, dissocia muito facilmente a hidroxila. Tá bom? Aqui tem uma exceção, tá? O berílio e o magnésio. O berílio e magnésio são da família 2A, mas são bases fracas, apesar de serem da 2A, tá bom? Então, exceto o berílio e o magnésio, que formam essas bases aqui, qualquer base da família 1A ou 2A é uma base forte, tá bom? Quanto a bases fracas, galerinha, quanto às bases fracas, todas as demais famílias. Qualquer outro elemento, beleza? Formará uma base fraca se não for da 1A ou da 2A. Tudo bem até aqui, galerinha? Então a gente chegou aqui nesse ponto, que é falar um pouquinho sobre a força do ácido e a força da base. E você vai ver como é que isso tem a ver com o nosso comportamento dos sais. Eu vou começar falando, gente, sobre como é um sal básico. Como é um sal básico? Basicamente, aí você pegou o trocadilho, né? O sal básico, basicamente, é um sal, beleza? Formado pela reação, presta atenção, tá bom? O sal básico é formado pela reação de um ácido fraco, beleza? O sal básico é formado quando reage um ácido fraco com a base forte. Colocou aí, galerinha, uma base forte para reagir com ácido fraco, tipo assim, ó, o caso de baixo aqui, ó. NaOH, família 1A, o Na, né? O Na da família 1A, então ele é forte. Já o de lá vai ser fraco.
Na verdade, pela conta ele parece que é moderado, né? Mas na prática ele é meio que fraco mesmo, tá bom? Mas depende disso, o de cá é forte, o de cá não é forte. Então, eu consigo, galerinha, pela força do ácido da base, saber qual vai ser o comportamento do sal. Beleza? Então aqui é um ácido fraco com base forte. O princípio é que prevalece o mais forte. Prevalece o mais forte. O que é forte, não é a base? Então você tem um sal básico agora. Beleza? Então você tem aqui um sal básico. Porque o mais importante aqui era justamente o que prevaleceu. Aqui é fraco, o ácido, e aqui é a base que é forte. Então, por isso que vai ser um sal básico. Então, toda vez que você tiver aí uma questão para saber o comportamento de um sal, o que você deve fazer é buscar, ver se consegue achar qual é o ácido que originou aquele sal e qual a base que originou aquele sal. Encontrando isso, vê a força e ponto final. Beleza? Encontrando isso, qual ácido originou o sal, qual base originou o sal, é só você ver a força e a partir daí você já sabe qual é aí eu falei o que mesmo? Agora, o último ponto. Sabendo aqui a força do ácido da base, sabe que o que prevalecer vai dizer o comportamento do sal. Beleza? Então, ácido fraco, base forte vai ser um sal básico. Eu vou colocar um exemplo disso aqui, ó, galerinha, que vai ser exatamente o exemplo de cal. Quer dizer, um parecido. CaCO3. Beleza? Eu vou colocar aqui o exemplo do CaCO3. Tá certo? O CaCO3, galerinha, vai ser meu exemplo por ser um sal básico. Como é que eu saberia disso, prof? Como é que eu sei que o CaCO3 é um sal básico? Porque ele é formado por um ácido fraco e por uma base forte. Prof, como é que eu saberia que ele veio de um ácido fraco e uma base forte? Bom, vai ter duas formas de fazer isso. A primeira é a mais simples, é a que eu recomendo, eu vou falar daqui a pouquinho, e a segunda é a mais completa, que é principalmente para quem tem uma prova aberta da vida, por exemplo. Mas assim, é bom que você pegue isso aqui e tenha atenção para você depois não esquecer o restante. Então, muita atenção aqui, tá bom? Para achar o ácido e a base que deu origem a esse sal, o que você faz é basicamente colocar esse sal para reagir com a água. Coloca o sal para reagir com a água. Beleza? Coloca o sal que você quer para reagir com a água. É fazer o processo inverso. É pegar o sal que formou, reagir com a água e formar o ácido e a base. É essa a ideia que você tem aqui para encontrar o ácido e a base, fazer o processo inverso. Então o princípio é assim, ó. Viu que tem um metal com um ametal? Sempre que for assim, tiver um metal próximo de um ametal, você já vai saber. Se trata dali a separação. O que vem antes aqui dessa separação é aquele que veio da base. Tá bom? Sempre que vem aqui no início, ele veio da base. E o de cá ele vem sempre beleza? Do ácido. Então separou, viu que o Ca é um metal e o C é um ametal? Então sempre aqui na divisa é a separação. Esse é o cátion que veio da base, esse é o ânion que veio do ácido. Beleza? Esse é o ânion que veio do ácido. Então, galerinha, aqui basicamente o que você faz é o seguinte. Feita essa reação aqui, beleza? Do CaCO3. Feita essa reação aqui, tá? Do CaCO3 com água. Ô, gente, me perdoe, escrevi água, né? Mas eu vou apagar aqui e vou botar H2O, tá bom? Eu vou botar aqui H2O. Porque eu tô na equação química, né? Meu que deu uma viajada aqui. Então aqui é H2O. Olha o que vai acontecer. O Ca não veio da água, então você põe... Desculpa, o Ca não veio da base, então você põe o Ca ligado ao OH. O CO3 não veio do ácido, então você puxa o hidrogênio para aí, vai ficar HSO3. Só que tem um detalhe. Aqui a gente não falou sobre quantidade dos íons. O cálcio é um elemento da família 2A, e que por ser da família 2A, tem NOx igual a mais 2. Como ele é mais 2, ele precisa sempre de duas hidroxilas. Então aqui, ó, onde tem CaOH, você vai botar CaOH2, porque como a carga do OH é menos 1, beleza? E a do cálcio é mais 2, eu boto 2 OH, tá bom? Para segurar o cálcio aí, tranquilo? Boto 2 OH para segurar o mais 2 do cálcio. Então achei a fórmula da base. Mas se esse de cá é mais 2, o de cá tem que ser menos 2 para anular as cargas. O de cá é menos 2. Se o de cá é menos 2, galerinha, um hidrogênio só não dá conta. Então eu boto 2 hidrogênios. Boto H2CO3. H2CO3. Tá bom?
Então a gente já tem aqui a fórmula da base e a fórmula do ácido. Por que eu botei dois hidrogênios? Porque o ânion tinha carga -2, então eu boto dois hidrogênios ali para anular essa carga. Tá bom? Então achei a fórmula deles. Agora eu poderia ver aqui, galerinha, nessa reação, o que acontece na prática. Para montar essa reação aqui na prática, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar cada íon que tem aqui. Mas só separo os íons quando for um sal ou quando for um ácido ou base forte. Você vai entender melhor, tá bom? O CaCO3 eu vou separar assim, ó. Isso aqui, ó, eu vou resumir da seguinte forma, ó. Ca mais 2 mais CO3 menos 2 mais água. Olha, você basicamente estou reescrevendo a equação de cima, mas agora colocando Ca mais 2 e CO3 menos 2. Tá bom? Então botei eles agindo com a água aí, tá certo? Separei os íons aqui, tá bom? Mas é a mesma coisa que estava aqui em cima. E o CaOH. Galera, CaOH é uma base forte ou uma base fraca? Olha, prof, como o Ca é da família 2A, família 2A é uma base forte. Então aqui você já sabe que é uma base forte, tá? Beleza? Você já sabe que é uma base forte. Então eu vou colocar aqui, como é uma base forte, dissocia muito. Eu vou colocar essa base dissociada. Vou colocar assim, ó, Ca mais 2 OH-. Beleza? Tá bem certinho aí. E o H2CO3, prof? H2CO3 é um ácido. É um ácido forte? Não, forte é só quando dá acima de 2, acima ou igual a 2. Quando pega aqui o número de oxigênios, menos de hidrogênio, né, subtrai, dá 1. Então ele não é um ácido forte, tá bom? De novo, gente, para saber a força que eu subtraio, 3 menos 2 dá 1. Então 1 não é forte. Forte é só igual ou maior que 2. Então, por conta disso, eu não vou botar ele ionizado não, vou botar ele como tá mesmo, porque como ele tá mesmo aqui, ó, galerinha, ele tá numa forma em que ele não ionizou, e como é um ácido que não, tende a ser fraco, né, aqui vai dizer que ele é moderado, mas ele é meio com exceções, ele é fraco. O importante é que ele não é forte. E como ele não é forte, ele não vai ionizar muito, ele vai ficar como H2CO3 mesmo, tá bom? Essa equação aqui, ó, gente, eu vou agora cortar aquilo que está no reagente de um lado e no produto também. Se uma espécie química estiver no reagente no produto, eu vou cortar ela. Eu faço isso com cálcio. E essa é a equação que sobrou. O CO3 menos 2 reage com a água e produz 2OH- e H2CO3. Beleza? O CO3 menos 2 reagiu com a água, produziu 2OH- e H2CO3. Beleza, galerinha? Então, se você tiver no vestibular que quer equação de hidrólise, por exemplo, é só fazer isso aqui. Tá numa questão aberta que quer justificar por que um sal é básico, por exemplo, é só você montar a equação de hidrólise que o negócio já explica por que é básico, porque produz OH-. Tá certo, galera? Então, o ponto é que isso aqui que é capaz de reagir com a água e produzir OH- e H2CO3. Tá certo? Então, galera, primeiramente, vamos lá. Prof, o que eu preciso saber disso aí? Primeiro, precisa saber que o CaCO3 veio de um ácido fraco com a base forte. Como ele veio de um ácido fraco com a base forte, ele vai ser um sal básico. Então, o primeiro ponto é saber que, pela força do ácido e da base que originou o sal, você sabe que se o sal é forte ou fraco. Tá bom? O segundo ponto aqui, ó, galerinha, sabendo já aí que esse sal aqui é básico porque ele veio de uma base forte, um ácido fraco, o nosso próximo ponto é que a gente pode simplificar isso aqui. Beleza? A simplificação, galerinha, eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? Segura aí só um minutinho que é a parte mais importante. Mas tem um ponto antes desse, que é o seguinte. Eu posso provar que esse sal é básico. Aqui é o meu que é um macete, né? Mas como é que eu provo que é um sal básico? Eu provo que é um sal básico porque eu mostrei nessa reação que se eu mostrar ele reagindo com a água, ele forma OH-. Se eu pegar esse sal aqui e reagir com a água, forma OH-. Não é básico. Básico que produz OH-. Tá bom? Então não esquece, tá certo? Que aqui é um sal básico que eu posso mostrar isso pela equação de hidrólise. É só pegar o sal, botar na água, ver qual é a base e qual é o ácido. Tudo que for o sal você dissocia e o que for forte você separa também, dissocia ou ioniza. Beleza? E aí você vê qual é o ácido, qual é a base. Sabendo qual é o ácido, qual é a base, né? Você olha aí o forte ionizando ou dissociando, no caso nesse caso aqui, né? Corta o que tiver no reagente no produto, cortou, e agora o que sobrou é essa equação da hidrólise. Essa é a equação da hidrólise do carbonato. Agora, galera, eu vou te falar algo aqui, ó, gente, que é o que eu disse pra você que eu resumiria essa aula em 2 minutinhos e você já poderia citar qualquer questão, praticamente. É o seguinte, o Enem até hoje
Já cobrou questão de sal básico umas 5 ou 6 vezes. E em literalmente todos os casos, o Enem cobrou os mesmos exemplos. O Enem, galerinha, ele gosta de cobrar sal básico falando dos carbonatos, que são sais que têm CO3-2, beleza? Os carbonatos e bicarbonatos também. Os bicarbonatos, que são aqueles que a gente viu ali, né? São sais que têm um ânion HCO3-. Nesses dois casos, galera, seja dos carbonatos ou dos bicarbonatos, em ambos os exemplos aqui, são sais básicos. O Enem já cobriu isso aqui em 7 vezes, sais básicos. E sempre ele bota um carbonato ou um bicarbonato. Tem como até ter pegadinha aqui, tá? Mas ele nunca botou e eu acho que nunca vai botar não. Por alguns motivos, eu acho que ele nunca vai botar uma pegadinha não. Então, viu carbonato ou bicarbonato, seja de sódio, de potássio, de lítio, beleza? Já sabe que é um sal básico. Se tiver carbonato ou bicarbonato, é um sal básico. E, galerinha, esse é o principal sal básico do Enem. Esse é o principal sal básico do Enem. Então, já saiba. Bateu o olho ali, falou de carbonato, viu a fórmula, seja com CO3- ou com HCO3, você já sabe que se trata de um sal básico. Tá bom? Então, sal básico é isso aqui. Quanto a sal ácido, eu vou simplificar um pouquinho e não vou montar a hidrólise, tá bom? Mas sal ácido é assim, ó. Quando eu tenho um sal ácido, como é que vai ser aqui? Já que no básico é um ácido fraco com base forte, no ácido será um ácido forte. Olha só, o ácido não é forte? O sal não é ácido? Então ele veio da reação de um ácido forte que reagiu com a base fraca. Aqui é o contrário. Pegou um ácido forte e botou para reagir com a base fraca. Opa, botei fraco, né? Mas é fraca. Pegou um ácido forte e botou para reagir com a base fraca, você tem um sal ácido. Ok? Base fraca, você tem um sal ácido. Tá bom, galerinha? E aqui é a mesma coisa. Eu poderia pegar esse ácido, esse sal, e eu poderia botar ele para reagir com a água, ver qual base formaria e ver qual ácido formaria. Daí eu veria a força para saber, né, quem que vai se sobrepor, se é o ácido ou a base. Tá certo? Então eu poderia fazer a mesma hidrólise aqui para um sal ácido, mas aqui eu não vou fazer não, só por causa do time mesmo, porque o pensamento é exatamente o mesmo que fizemos lá em cima. O que eu quero que você saiba é isso, que um ácido forte agiu com a base fraca e formou um sal ácido. Agora aqui tem outro dado, galerinha, que é impressionante. Sempre que eu formo sal ácido no Enem, o Enem cobra também os mesmos exemplos. O Enem sempre gosta de cobrar reações envolvendo sais ácidos contendo amônio. Sais contendo amônio. Sais contendo amônio são sais normalmente ácidos. Galera, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Eu disse que comportamento de sais é a parte mais importante do Enem. Eu te mostrei o comportamento de sal de que forma? Falando sobre a origem dele, que isso determina o comportamento dele, montando a equação de hidrólise e te dando os casos mais importantes. Só que se você ouvir só a parte dos casos importantes, a chance que você acertar essa questão. Porque eu falei essa mesma coisa no passado, dando aula para os meus alunos. E em 2020, na segunda aplicação, foi na prova digital, tinha lá uma questão que cobrava o cloreto de amônio, que você soubesse que era um sal ácido. Era um sal ácido. Então, galerinha, esses são os sais mais importantes. É isso que eu falaria aqui 2 minutinhos. Só aprenda que os carbonatos e bicarbonatos são básicos e o de amônio é ácido. Só sabendo isso aqui, gente, já resolve muita coisa. Só sabendo disso já resolve muita coisa. Então isso aqui vai dispensar nomenclatura, é só gravar. Tendo carbonato, bicarbonato ou tendo amônio, qual vai ser o seu resultado. Tá bom? Então aqui, galerinha, é basicamente isso. Agora tem um detalhezinho. Eu disse que a equação de hidrólise não costuma cair, né? E realmente não cai. Mas é importante que você saiba que na hidrólise, beleza? Você tem um ânion na hidrólise básica, é sempre um ânion, sempre um de carga negativa. O ânion reage com água. Olha só, o ânion é que reage com água. Eu não falei que tinha um sal que reagia com água e tal, mas é para que o cátion cortou, né? O cálcio cortou, esse é um íon chamado de espectador. Quem reagiu mesmo foi o CO3-2, é o carbonato, é o ânion. Então sempre que for um sal básico, você pode marcar que é por causa do ânion.
E sempre que for um sal ácido, por sua vez, é o cátion que reage com a água. É um cátion que reage com água. Então, toda vez que você vir um sal de amônio, beleza? A chance é que é um sal ácido. Vir um sal de carbonato ou de bicarbonato, a chance é que não se trata de um sal de comportamento básico. Tá bom, galera? Meu desafio para você é o seguinte, ó. Eu quero que você não esqueça disso. Quero que você lembre daqui a um mês que os principais sais básicos do Enem são os sais de carbonato e sais de bicarbonato. E os principais sais ácidos do Enem são as sais de amônio. E daqui a um mês eu vou abrir uma caixinha e vou ver quantos conseguem lembrar disso aí que eu tô acabando de falar. Tá bom, galera? Então, basicamente, gente, sobre o comportamento de sais é isso aqui. Não é difícil, tá bom? Saber aí determinar o ácido e a base que dá origem ao sal, para ver questões aqui da força. E sabendo a questão da força do ácido da base que originou, eu sei se é um sal básico ou sal ácido. Agora, como eu já disse para o Enem, ele cobra sempre os mesmos casos. Então aqui tem atenção no que eu disse, tá bom? De carbonatos e bicarbonatos e sais de amônio, porque isso faz toda a diferença. Galerinha, por hoje é isso que nós temos, tá? Espero que tenha gostado da aula de hoje, do nosso vídeo. A gente, no próximo vídeo que eu vou lançar aqui vai ser esse recorte que eu te falei, dessa parte mais importantezinha, tá bom? Então acompanha, deixa seu comentário, deixa seu like se não deixou ainda, se inscreve no canal e a gente se vê de novo no nosso próximo encontro, tá bom, galerinha? Então um grande abraço pra vocês e até mais.